Oiê, tudo bem? Vídeo sentadinha que eu quero conversar. Tem uma big novidade, na realidade a novidade não é minha, então eu vou chamar a dona da novidade pra contar pra gente um pouquinho e depois eu volto pra falar mais, porque é um assunto assim com muitas coisas envolvidas entre a criança e os pais. Qual é essa novidade? Eu dormi Ah, sem ah. chupeta! Viva! Você não usa mais chupeta? E agora tá... Quer ver? Onde tá sua língua? Ah, entendi. E me diz uma coisa, o que aconteceu com a sua chupeta? Não entendi, fala pra mim. Eu tinha fazido que ela quebrou. Ah, ela quebrou, entendi. E como que você dorme agora? Olha como tá agora. Ah, Olha, esse é o lugar dela. na cidade da chupeta? E olha, Ah. olha aqui. Ah, tá na mãozinha dele. E agora E como que você dorme agora? assim. Assim, feliz? Sim. Como que você falava o seu nome antes? Selena. E agora, como você fala? Serena. Muito bem! A língua vai lá pra cima? Ah, entendi. Curte nosso vídeo e dê o like e se inscreve no canal. Se inscreve e não esquece de ver todos os nossos vídeos. Bom, vocês já ouviram a novidade vinda da Serena, a novidade é dela, né? Por isso que eu achei que ela deveria contar. Mas esse é um assunto que envolve muito essa conexão, esse caminhar em conjunto dos pais e da criança. Então, obviamente, eu tenho um mundo de coisas para falar sobre esse assunto, sobre como aconteceu, sobre essa nossa segunda experiência, já que a gente teve uma experiência diferente com a Helena, que também usou chupeta. A primeira coisa que eu acho importante dizer nesse tema chupeta é que é uma decisão que nós pais demos, né? Tomamos, a gente deu a chupeta para a criança e aí ela se apegou a essa chupeta, então eu acho que nada mais justo do que um processo extremamente respeitoso na hora da retirada, né? É difícil dizer, deu tempo, fez 2 anos, pronto, agora é hora de tirar a chupeta, e sem entender o contexto da criança, sem ver como aquela criança tá, porque pode gerar um trauma bem importante, um trauma que a criança pode levar até para a vida adulta, pode ter outros desdobramentos. Então, como foi algo que a gente colocou, eu acho que a gente tem que ter muito cuidado e observação para essa retirada, para ser com sucesso. Bom, vamos lá, vamos falar por que, entre aspas, eu demorei tanto, né? Quando a Serena estava com 2 anos, que é normalmente a idade que se indica, né, a retirada da chupeta até os 2 anos, o Tom chegou, né? Tinha mais um bebê vindo, o Tom chegou e a Serena sentiu pra caramba a chegada do Tom. Não foi uma coisa que ela se rebelou de comportamento, não foi uma coisa que ela bateu no Tom, sabe? Que ela teve comportamento agressivo, mas eu senti que ela, assim, ela perdeu o espaço dela quando o Tom chegou. Ela não conseguiu entender quem era a Serena, a filhinha pequena, entendeu? A bebê. De repente ela virou filha do meio e ela não se reconheceu. A Serena ela ficou gaga, né, por um período e foi pra mim, no meu entendimento, completamente emocional. A gente tratou com microfisioterapia e ela em poucas sessões acabou. Além disso, ela ignorava o Tom, assim, ela tocou a vida dela como se o Tom não existisse até quase o Tom ter 1 ano. Então isso pra mim era um sinal claro de que não tava bem tranquilo pra ela, de que não tava confortável, né, a nova dinâmica familiar. Então eu nem considerei tirar a chupeta com 2 anos. Logo depois a gente mudou para os Estados Unidos. E aí de novo, a Serena leva tudo muito bem, ela é super easy, ela não é uma criança que dá trabalho, mas poxa, foi uma mudança na vida inteira dela, né? Ela começou a escola, de repente veio a pandemia, ela parou a escola, de repente a gente mudou e foi para longe da família inteira, da Cida que ela estava acostumada todos os dias. Então foram muitas mudanças num período muito curto e eu não achei justo naquele momento cogitar mais uma. E isso também, né, até em conjunto, vendo como ela não estava lidando com a situação super confortavelmente, ela não tirou a fralda.
A Serena se agarrou na fralda, eu via que ela estava pronta, ela avisava que ela estava fazendo xixi, ela ficava horas de fralda seca, mas pra mim, né, foi uma questão emocional que ela pegou assim, bom, se eu perder a fralda eu deixo de ser bebê. Então a fralda e a chupeta eram os dois itens que pra ela ainda mantinha ela naquele posto de bebê, tanto que quando a gente falava Serena, ela, eu sou Selena pequena, então ela se reforçava muito como pequenininha. E a gente aqui em casa entendeu que isso era uma coisa emocional dela, a gente respeitou e foi esperando. A gente esperou com a fralda, a gente esperou com a chupeta. Bom, ok, tudo muito tranquilo. Até que eu comecei a reparar que a Serena estava relaxada, em posição de... sem chupeta, sem nada, ela ficava assim, ó, com a linguinha pra fora. Essa posição a mesma posição da língua, né, que descansa a chupeta, era que ela estava descansando o dia inteiro. Se ela estava brincando, se ela estava vendo TV, o tempo todo assim. E isso me acendeu um alerta muito grande, porque não é a questão da estética nem nada disso, mas é a respiração oral, né? E isso é muito ruim, porque a gente respira pelo nariz e tem uma razão pra isso, né? O nosso nariz tem a capacidade de filtrar as impurezas e tudo mais, fora todo o desenvolvimento orofacial. A criança que fica com a boca aberta, ela começa a desenvolver completamente diferente pela entrada do ar. E isso também tem consequências futuras, assim, sérias. Então, começou um alerta pra mim, assim, de putz, não tá legal, a gente não dá mais pra continuar muito tempo. E nisso eu fui começando a falar pra ela, Cê, você já tá grande, Cê, olha só, você já vai pra escola, Serena, olha isso, olha aquilo. Tiramos a fralda também do nada, ela tirou, aí foi um processo totalmente dela. Foi até curioso, porque eu tava procurando escola pra Serena, e aí eu tava aqui nos Estados Unidos não é comum que as escolas aceitem crianças de 3 anos com fralda. Ou eles aceitam e falam, a gente não vai trocar. Tem uma questão aí de vulnerabilidade, de processo, sabe, assim, de processo jurídico mesmo, sabe, da escola tomar processo porque um adulto tá mexendo numa criança, de abuso, são questões muito sérias e eles não se sentem muito confortáveis. E aí eu achei uma escola que falou, não, tá tudo bem, né, tá tudo certo, em pouco tempo provavelmente ela vai ver os amigos e vai perder, bem no nosso estilo ali brasileiro, e falaram, a gente troca a fralda dela, não tem problema nenhum, tá? Eu tava super confortável. Uma semana antes de começar a escola, do nada, de um dia pro outro, ela, eu não quero mais fralda, agora eu quero fazer xixi sozinha. Desfraldou, assim, do dia pra noite, ela teve 2 escapes e mais nada, foi uma decisão, assim, muito fofa. E eu acho, aí eu comecei a perceber, poxa, agora a situação do Tom, né, ela tá mais tranquila, ela começou a se aproximar mais do Tom, ela saiu da fralda e aí eu pensei, acho que tá chegando a nossa hora com a chupeta, tá chegando a nossa hora. Foi pra escola, na escola ela cochila e não usa chupeta. Daí foi mais uma coisa também que eu pensei, bom, ela já sabe, ela já aprendeu como que ela se tranquiliza, como que ela se nina sem a sucção, né? Então ela tava usando, eu nunca mandei chupeta pra escola, né? Aqui eles nem sugerem esse tipo de coisa. Ainda mais agora, né? Com essa situação de Covid e tudo mais, chupeta, né? Tipo, o que você menos, né? O que menos você mandar pra escola, melhor. E aí, então ela já cochilava sem chupeta, mas de noite ela usava chupeta. E quando ela cochilava em casa, ela pedia chupeta. E eu falava, Cê, mas você não usa no cochilo. Não, eu não uso na escola. Em casa eu quero chupeta. Ela tava bem assim, sabendo o discernimento. Mas eu pensei, ela já sabe dormir sem chupeta, ela já aprendeu esse caminho. Essa é uma grande barreira para a criança, né? É a forma como ela se tranquiliza, é a forma como ela entra pro soninho dela. Como na escola tem toda a questão do coletivo e tudo mais, eu achei que isso ajudou demais. E aí eu comecei a falar. Cê, tá na hora da gente parar de chupeta, sua língua tá errada, filha, sua língua tem que ficar, a gente descansa a língua atrás dos dentes de cima. Repara isso, quando você fecha a sua boca, sua língua ela fica alta. E a criança que chupa chupeta, ela fica com a língua reta. E, né, além disso, a Serena tem o ceceio anterior. Ela põe a linguinha, ela fala assim, eu vou até colocar um videozinho aqui pra vocês conseguirem ver tudo isso num vídeo só, né? Às vezes é uma pessoa que tá caindo aqui que não acompanha o canal sempre. Aliás, se você não acompanha o canal sempre, já curte aqui o vídeo, já se inscreve no canal, porque a gente tem bastante conteúdo legal, tenho certeza que você vai gostar. Mas enfim, vou colocar todos os videozinhos aqui pra pontuar direitinho. Como é o seu nome que a gente chama aqui em casa? Selena. Tá. E quando você tá no parquinho, na escola, e alguém pergunta seu nome, como é que você fala? Serena. E na escola te chamam como?
Serena. Todo mundo te chama de Serena? Até o Bernardo? Mas ele me chama de Serena. Ah, o Bernardo te chama de Serena. Ah, porque ele fala em português. Eu também falo em português. Tem um montão de pessoas que falam em português, né? Ah, é? É, tem um montão, sim. E na sua escola, quem fala Spanish te chama como? Serena? Não, Selena. Te chama de Serena? De Selena. Entendi. E que ela é Santa, ela que me chama assim. Entendi. E de GPS. E a sua professora te chama como? Serena. Entendi. Eu também comecei a ver que a Serena precisa de fono para corrigir esse ceceio anterior. E conversando com algumas fonos, né, a primeira pergunta, né, primeiro vem a questão da amamentação, depois vem a questão, o freio já foi avaliado. Terceira questão, a criança usa chupeta? E aí, né, ela usa só para dormir à noite, mas ela usa. E o que eu aprendi? Que não importa essa questão do ela usa o dia inteiro ou ela usa só à noite. Óbvio que a quantidade importa sim, tá? Mas o fato da criança usar uma vez no dia, ela dá um estímulo para o cérebro dela, naquele momento, onde é o local da língua, que é completamente diferente de uma criança que não usa chupeta, o posicionamento da língua. Como eu falei, ela vai para cima, e a criança que usa chupeta, ela fica reta, né, apoiada com a chupeta em cima. E aí ela falou, Marina, olha, vou ser muito honesta, não adianta a gente começar fono sem a retirada da chupeta. A gente vai ficar brigando, né, como se fosse um cabo de guerra. Então eu faço o exercício aqui, posicionando a língua dela certa, e ela reforça com o uso da chupeta a língua errada. Então vamos fazer o seguinte, tira a chupeta, ela até, na verdade ela não falou isso assim, né, obviamente que ela ia receber a Serena, ia começar o tratamento, mas daí eu falei pra ela, né, eu comecei a questionar e ela falou, sim, você tem toda a razão, faz o seguinte, tira a chupeta, faz a retirada completa e aí a gente começa para trabalhar esse ceceio dela, porque da Serena provavelmente é musculatura e tudo mais, né, uma coisa que ela tem que ganhar força e com os exercícios certos, provavelmente ela vai ter um ganho bem importante, mas antes disso a gente tinha essa questão. Bom, então dei o panorama aqui completo. Né? Tem a questão do ceceio, tem a questão da posição de relaxamento dela assim, e essas duas coisas foram os meus fatores determinantes, a minha motivação de entender por que eu tô tirando a chupeta. E por que eu tô falando isso? É muito importante você saber muito claro na sua cabeça qual é a sua motivação. Porque dá dó, porque a gente mesmo é apegado na chupeta, a gente não usa chupeta, mas a gente, pai, mãe, somos apegados na chupeta, no relaxamento que ela dá, na criança que consola o choro, nanana. Então, é um processo de desmame nosso também. E se a gente não tá muito claro na cabeça por que a gente tá tirando, quão bem a gente tá fazendo pros nossos filhos, né? Qual é a intenção, dá dó, dá vontade de voltar atrás, a gente começa a estremecer na base na hora que a criança pede, na hora que a criança quer retornar para aquele hábito tão importante dela e que acompanha ela há tanto tempo, sabe? Então, primeira razão, primeiro ponto na retirada da chupeta, tenha clara a sua motivação. Entenda por que você está fazendo, pense no conjunto completo, pense se é a hora certa. Importante, né, de dizer, a Serena está com 3 anos e meio, tá? Só a título de, só parâmetro, assim. Então, não foi lá com os 2 anos, não foi com 3, foi com 3 anos e meio. Mas eu senti que agora era a nossa hora, comecei a preparar o terreno e deu muito certo. Vou dizer que ela não teve um choro. Eu não sei nem como isso aconteceu, eu não consigo nem acreditar ainda. Ela não teve nenhum choro. Outra coisa que eu queria falar, sobre livro. Tem vários livros sobre chupeta, sobre a retirada da chupeta. E eu acho muito legal, eu acho que engaja muito a criança, porque a criança gosta de história, porque a criança ama coisas lúdicas. Esse livrinho aqui foi o que eu usei com a Serena, A Cidade das Chupetas. Ele é da Mutt Editora. E é assim, basicamente, a criança gosta muito da chupeta, a chupeta é a melhor amiga dela. E aí, vou contar o livro porque eu acho que com criança é legal a gente ter o livro, sabe? É legal a criança ver a história, ver a figura, tudo mais. Então não basta só a gente contar uma historinha, eu acho que é muito rico o recurso, o livro. Então a criança que é muito apegada na chupeta, e aí ela percebe que a chupeta fala pra ela que tá longe dos pais, que tá longe da cidade das chupetas,
e que tá com saudade, que tá na hora dela voltar para a cidade das chupetas. E aí o menininho, a menininha, enfim, gosta, né, como gosta da chupeta, fala, eu quero ajudar minha amiga chupeta a encontrar a família dela. E aí ela manda, né, ela ajuda nesse caminho da chupeta voltar para a cidade das chupetas, para onde ela pertence, para a família dela. E eu li essa história pra Serena, ela amou a história, eu achei que ela nem ia querer, mas ela amou a história, pediu não sei quantas vezes pra eu ler. E daí eu comecei nisso, sua chupeta tá cansada, ela tá com saudade, filha, ela quer ir ver a família dela. A minha chupeta não tem família, a minha chupeta só tem eu, mamãe. Ela não fala, ela não tem mãe, ela não tem pai, ela tem que ficar comigo. Ela ficava falando assim. E eu, putz, essa é a questão de tentar tirar a chupeta de criança que já ficou grande, né? Eles têm um poder de argumentação, de compreensão imenso. Eu achei que o livro, pensei, bom, não deu em nada. Mas ela continuava pedindo, lê de novo, lê de novo. E quando eu ia falar da chupeta dela, a minha chupeta não. Mas ela foi ali entendendo a chupeta. E aí eu comecei a bater bem nessa tecla do se ela tá cansada, se ela quer descansar. E outra, a sua chupeta, ela gosta tanto de você, ela te ama tanto, que ela quer te ajudar, Serena. Ela quer que você coloque a sua língua no lugar certo. E aí eu abria a boquinha dela e colocava o dedo onde era que a linguinha devia estar. E ela, não mamãe, não mamãe. Mas enfim, o que eu comecei a fazer? Eu fiz uma coisa que a Marina de 1 ano atrás diria, eu nunca vou fazer isso não é gentil, é desumano tirar a chupeta desse jeito. E a Marina de hoje fala pra você, não foi nem um pingo desumano. A Serena não chorou nenhuma vez. A chupeta da Serena, ó, eu vou mostrar ela mais de perto pra vocês verem, que eu acho que vai dar pra ilustrar bem. A chupeta da Serena, ela é assim, tá vendo? O que eu comecei a fazer? E ela tinha uma única, essa aqui é do Tom, que tá na minha mão. Ela tinha essa única, que é a do ursinho. E aí, eu peguei e fui pegando aos pouquinhos, cortei um pedacinho aqui. Na próxima vez que ela ia dormir, cortava um pedacinho aqui, fui cortando de pouquinho em pouquinho e continuava dando a chupeta pra ela. Então, eu comecei no sábado, antes da Páscoa, e fui cortando, e fui cortando, e fui cortando. Quando chegou no domingo seguinte, eu fiz esse último corte na chupeta dela. Bom, não para mais na boca, né? Não tem mais chupeta. E aí, pouco a pouco, ela foi, nossa, essa chupeta tá estranha. Ela tirava da boca, olhava, é meu ursinho, é minha chupeta. E colocava de volta. Não falava nada, não brigou, não reclamou. O que eu achei? Qual era o meu medo no meio do caminho? Que ela ia recorrer pra chupeta do Tom. Porque eu tenho, assim, 10 chupetas do Tom. O Tom segue usando chupeta. E eu pensei, a hora que a dela começar a estragar, além de chorar, eu achei que duas coisas iam acontecer. Eu achei que ela ia chorar. E achei que ela ia falar, me dá uma do Tom, troca a minha, sabe? Tá ali, né? Tá aqui no quarto do lado. Em nenhum momento ela fez isso. Ela não chorou, não nada. No começo, ela continuava chupando e dava sucção, né? A partir do momento que eu comecei a fazer vários furos, já não fazia mais aquela mesma coisa da chupeta. E ela só tirava, olhava que era o urso dela e voltava na boca. Dormiu vários dias desse jeito. Quando chegou mais ou menos sexta para sábado, sábado para domingo da semana seguinte, já estava de um jeito que não parava muito na boca. E aí ela punha na boca e ficava assim, ó. Ela ainda queria ficar. E até hoje, já tá fazendo 3 semanas, ela todos os dias pede, mamãe, minha chupeta. Só que agora ela já não coloca mais na boca, agora ela fica segurando. Ainda é um objeto de apego, ainda é uma coisa que ela não dorme sem. Toda vez ela pede. Eu tenho até não dado mais, sabe, assim, eu não levo direto, eu espero ela pedir. Porque eu tô esperando que em algum momento ela vai desapegar. Mas quando ela pede, eu falo, ai, nossa, Serena, peraí, vou buscar. Busco, ela põe na mão e fica aqui. Às vezes ela até coloca na boca, mas obviamente não para. E aí ela tá dormindo certinho. E eu tô sempre perguntando, onde tá a sua linguinha? Lembrando ela. Quando eu vejo ela parada também, assim, relaxada, daquele jeito que eu mostrei, eu falo, você fecha o dentinho, sua linguinha tem que ir lá pra cima. Tá no lugar certo? A sua chupeta quer saber. Não. Então eu tô tentando engajar bem ela nessa questão da língua, pra daqui a pouco a gente começar a fono. Alguns pontos que eu lembrei que eu quero falar aqui. A primeira é que essa ideia de cortar a chupeta, não tirei da minha cabeça do nada. Foi a própria fono que me deu essa ideia de ir aos pouquinhos. E eu achei legal por ser gradual. E a gente dorme com a Serena, né? A gente deita com ela, tanto com a Helena quanto com a Serena. Então eu sabia que a gente estaria ali para acolher.
Se ela tivesse chorado, obviamente teria sido mais doloroso pra gente. Mas eu confesso que no meio do caminho me deu dó. Nas vezes que eu ia cortar a chupeta, eu pensava, nossa, por que eu tô fazendo isso, sabe? Eu tô estragando um objeto que ela gosta tanto. Como eu falei, dá assim um sentimento esquisito na gente. Por outro lado, eu lembrava, eu tô fazendo isso pelo bem dela. A chupeta foi ótima pra ela, acompanhou ela há bastante tempo, mas agora chegou um momento que ela precisa de outras ferramentas, né? Ela já consegue dormir sem, então eu ficava reforçando pra mim mesma, né? Tem a questão do ceceio, vou ajudá-la com isso na fono, tem a questão da respiração oral, pensa. Então eu fiquei reforçando pra mim mesma, porque em alguns momentos, mesmo sem ela reclamar, eu fraquejei. Eu imagino se ela tivesse reclamado. Agora, consequências. Serena está dormindo todo dia, não tem choro, nananana, mas eu senti que ela tá demorando mais no processo. Ela já era uma criança que não dormia tão imediatamente. A Helena, por exemplo, né, só comparando porque a gente faz as duas dormirem juntas, é uma que, sei lá, em menos de 5 minutos ela já foi. A Serena não. Agora eu sinto que ela tá ainda mais resistente. E a outra coisa que aconteceu é que ela acordava no meio da noite, tateava a chupeta, até porque essa aqui brilha, então ela tateava a chupeta na cama, punha de volta e dormia. Ela não aparecia aqui no nosso quarto, ela raramente tinha algum despertar que a gente tomasse conhecimento, né? A criança faz vários ciclos de sono, mas a criança nessa idade já sabe voltar a dormir sozinha e ela voltava a dormir sozinha. E o que eu sinto é que agora que ela tá sem chupeta, ela não tá conseguindo retornar tão fácil para esse sono. Então, com frequência, quase toda noite, ela tem acordado e ela chama a gente pra deitar com ela. Ela não pede pela chupeta, ela não fala nada, mas ela pede esse acolhimento, né? Essa presença da gente lá no quarto. E o Diogo tem ido, normalmente mais o Diogo que vai, uma noite ou outra eu fui. Pra mim é um processo que ela tá passando de conseguir ligar um ciclo no outro sem o uso da chupeta, porque sempre foi o recurso que ela usava. Com relação ao cochilo, ela já tá numa idade que assim, na escola ela cochila todos os dias, tem a questão do coletivo, como eu falei antes, né, tem o horário reservado, eles dormem, tal. Aqui em casa, se a gente coloca ela pra dormir e insiste, ela dorme. Mas se a gente também deixa, ela já fica bem, ela só precisa dormir mais cedo na hora da noite. Isso já acontecia com a chupeta e agora ainda mais. Ontem mesmo foi um dia que ela não cochilou, daí a hora que dá 6 horas, 6h30, ela já tá caindo de sono e dorme pra valer pra noite mesmo. Então são essas coisas. Ainda tá um processo recente, mas eu não vejo motivo pra... Assim, eu não acho que a gente vai retroceder, por isso eu até quis gravar o vídeo, porque eu achei que o processo foi muito tranquilo, foi muito o tempo dela, assim, apesar de eu ter, né, feito a intervenção, eu acho que ela já tava ali familiarizada, ela já tava entendendo esse caminho, ela já sabia dormir sem a chupeta, então eu não acho que teremos regressão. Cada criança é uma criança, né, cada um vai usar um processo diferente, tem gente que vai trocar a chupeta para algum presente, tem gente que vai usar uma data importante, como Natal, como tudo mais. Com a Helena mesmo, a gente fez um processo completamente diferente, eu contei aqui, tem vídeos aqui no canal, vou deixar aqui nos cards, eu vou deixar os vídeos com a Helena, que também era extremamente apegada, também foi até 3 anos e meio chupando chupeta. E é isso, no começo, eu achei que eu ia ter que tirar do Tom e da Serena juntos pra sumir com as chupetas de casa, porque como eu falei, eu achei que ela ia recorrer de cara pras dele. Mas não aconteceu e eu achei que era muita coisa pra fazer junto, porque exige sim da gente, a gente tem que estar muito disponível e muito no acolhimento. Então o Tom segue de chupeta, o Tom tá com 1 ano e meio, não pretendo tirar agora, mudei minha ideia completamente. E quando eu fizer o processo com ele, eu prometo voltar e contar aqui também. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, quis trazer informação, ao mesmo tempo a minha vivência, ao mesmo tempo acolher e dar dicas legais para quem está passando ou vai passar por esse processo. Não se esquece de curtir, de se inscrever no canal. Um beijo!